se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré.
faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Boa noite, meus amados irmãos e amigos que nos assistem através da internet. Louvo a Deus por esta oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos para prestar um culto a Deus. E nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar sobre o seguinte tema: o problema da prosperidade dos ímpios e dos perversos. E eu vou usar como base para essa nossa meditação o Salmo de número 73. Mais para frente, não vou estar lendo agora, mais para frente nós vamos recorrer a este salmo. E nós vivemos num mundo muito materialista, um mundo consumista, onde somos muito influenciados pela mídia de um modo geral, através da tecnologia. E em várias situações, as pessoas elas são vistas ou são tratadas pelas suas condições sociais e financeiras. A gente observa isso em várias situações. E a vaidade, a ambição, faz com que as pessoas não coloquem limites na busca de seus desejos. Aí passa a existir uma competição entre as pessoas, onde cada uma quer ser melhor ou quer ter mais do que a outra. E isso tem levado as pessoas a buscar a felicidade através dessas conquistas. E quando não conseguem, muitas vezes são tomadas do sentimento de inveja. Porque, poxa, fulano conseguiu isso e eu não. Então acaba trazendo esse sentimento a algumas pessoas. Agora, por que a pessoa de repente consegue algo e nós não? Um consegue, outro não. Talvez porque a pessoa tem se preparado melhor, para alcançar aquilo que ela desejava. De repente se esforçou mais, um esforço maior. Talvez uma herança que ela recebeu de alguém também pode alcançar algumas coisas na área financeira, material, em posições de forma ilícita também, que nós sabemos que tem pessoas que às vezes conseguem dessa forma, prejudicando outros e por aí afora. Existem vários motivos para que isso aconteça. O problema maior é quando esse sentimento é nutrido no coração de um servo de Deus, esse sentimento de inveja. E isso faz com que pessoas acabam se apostatando da fé, porque elas não aceitam que um ímpio, uma pessoa que é perversa, é mau, seja mais próspera do que ela. Então isso às vezes causa até o afastamento da pessoa da presença de Deus. E olhando para o Salmo de número 73, que nos fala justamente sobre isso, sobre a prosperidade da pessoa mal, do perverso, do ímpio. Aqui entendamos por ímpio, aquela pessoa mal, pessoa perversa. O Salmo vai nos falar sobre isso. E o texto do Salmo, ele nos ajuda a responder a seguinte pergunta: como pode uma pessoa crer no Deus justo com tantas desigualdades existentes no mundo? E tem sido motivo de questionamento de algumas pessoas. Poxa, se Deus ele é justo, por que acontece tanta desigualdades no mundo? Então o Salmo vai nos ajudar a responder essa pergunta. É um Salmo atribuído a Asaf, e eu queria separar ele aqui por tópicos para facilitar o nosso entendimento, de que ele trata, o que ele fala. Então eu queria separar. Primeiro, a gente vê logo no começo do Salmo, no verso 1, o salmista ele começa com uma expressão que parece ser a conclusão da sua experiência que ele narra no texto. Aquilo que ele viveu, ele já começa o texto como se fosse uma conclusão da sua experiência. Assim me parece que esse primeiro verso deveria ser o último. Esse é o sentimento que eu tenho,
E o verso 2 também, não sendo diferente, ele fala das consequências daquela experiência que ele teve, daquilo que ele viveu. Então ele começa falando da conclusão da sua experiência, depois ele fala das consequências. Mas consequência de quê? Na verdade, o que ele viveu? Aí do verso 3 ao verso 12, ele relata o que lhe afligia, o que estava angustiando ele, para que ele tivesse essas consequências que ele fala no verso 2. No verso 13 ao 16, ele pensa que toda a sua dedicação ao Senhor era em vão. Nós vamos perceber isso. Em seguida, dos versos 17 ao 20, ele encontra a resposta certa no lugar certo. Ele vai em busca de uma resposta para tudo isso que ele narra aqui, e ele encontra essa resposta. Nos versos de 23 a 26, ele reconhece que Deus cuida daqueles que o servem. E no verso 27 e 28, os dois últimos versos, ele conclui qual é o destino dos ímpios, das pessoas más, das pessoas perversas, e qual deve ser a atitude dos justos. Eu gostaria de colocar, esses fatos dentro de uma sequência, do texto, para a gente entender melhor, porque dá a impressão que está fora de ordem os versos, pelo menos no meu entendimento. Então eu gostaria de tratar esse texto colocando dentro de uma ordem que eu entendi aqui, que fica melhor na ordem dos fatos, numa sequência. Eu queria começar, a primeira coisa que eu queria falar aqui, dentro do texto bíblico, primeiro ponto, destacar qual era a aflição do salmista, para nós entendermos as demais coisas. Por que ele estava aflito? O que angustiava o salmista? Nós vamos ver isso do verso 3 ao verso 12. Vamos iniciar aqui nos versos 3 a 5. O que nos diz o verso de número 3 até o verso de número 5? Nos diz assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então o que o salmista está falando aqui, primeiro ele diz que ele invejava essas pessoas arrogantes, ao ver a prosperidade desses perversos. Então ele sentia inveja, porque, poxa, como é que a pessoa sendo mal, sendo perversa, como que ela alcança essa prosperidade, Então ele destaca aqui no verso 4, que para eles não há preocupações. Apesar deles fazerem assim, agirem assim, o seu corpo é sadio e nédio. Eles não têm preocupações, Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele não sofre aquilo que as outras pessoas sofrem. Essa era a aflição do salmista, essa era a angústia dele. Então, para ele, os perversos conseguiam aquilo que os homens buscam, enquanto ele, que buscava Deus, parecia ter sido abandonado na sua miséria. Um sentimento de inveja. Poxa, eu me dedico ao Senhor, busco ao Senhor, eu não consigo alcançar essa prosperidade, mas o perverso alcança. Então ele tinha esse sentimento de inveja por causa disso. Os ímpios prósperos não experimentavam as tribulações dos homens, até mesmo porque conquistavam muitas coisas prejudicando os outros, coisas ilícitas, de formas ilícitas. E a gente olhando para isso aqui, a gente pensa nos nossos dias, com o advento da internet, que é muito utilizado hoje. Hoje a gente vê as pessoas postando várias coisas, publicando muita coisa da vida particular dela. Via de regra, são postadas coisas boas, momentos bons da vida da pessoa, viagem que as pessoas fazem, tantas outras coisas boas, que eu não vou enumerá-las aqui, mas as pessoas postam coisas boas. Raramente a pessoa coloca uma coisa que não seja boa, dela própria. Então isso, muitas vezes, acaba causando, para algumas pessoas, algum incômodo, porque fica a impressão seguinte, poxa, eu olho para a vida das pessoas, as pessoas estão sempre num momento bom da vida. Parece que as pessoas não têm problemas. Poxa, a minha vida é cheia de problema. Às vezes as pessoas pensam assim, inclusive, existem terapeutas que já tratam essas questões. Tem pessoas que passam a ter problemas emocionais por causa disso, olhando para a vida de outras pessoas, baseado naquilo que elas publicam. Nada contra essas publicações, eu não tenho nada contra isso. De forma nenhuma, acho que as pessoas podem publicar aquilo que elas querem publicar, não tem problema nenhum, mas eu digo assim, acaba outras pessoas olhando para isso e se sentindo mal, É como aconteceu no texto aqui, mais ou menos, trazendo para os nossos dias, é isso que estava acontecendo com o salmista. Bom, vamos para os versos seguintes, verso de 6 a 9.
Aí nos versos de 6 a 9, nós vamos ver o salmista descrevendo algumas características dos ímpios. Primeiro ele fala dos ímpios, né, o que eles conquistavam, agora ele fala das características dos ímpios. Né? Ele começa no verso 6, quando ele diz assim: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Então, ele diz aqui sobre a soberba desses ímpios, eram soberbos, arrogantes, e além de tudo eram violentos. Acabavam cometendo a violência contra os outros. No verso 7, ele diz: os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Então ele está falando da fartura alimentar daquelas pessoas, não é? Dessas pessoas prósperas, dos ímpios prósperos, das pessoas perversas, prósperas materialmente, né? E o coração transbordante de insensatez, quando ele diz: do coração brotam-lhe fantasias. Então, coração insensatos, características dos ímpios. E ele continua no verso 8: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Então ele cita aqui outras características, né? São pessoas maliciosas e se sentiam superiores, tinham um ar de superioridade em relação aos outros. No verso 9, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Então ele está dizendo aqui o seguinte: eles zombam de Deus. Então como é que pode? Eles têm todas essas características, por que eles prosperam? Então esse é o motivo da angústia, o motivo dessa aflição do salmista. No verso 10, ele diz assim: por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, eles ainda são bem vistos pelas pessoas, acaba causando uma inveja nas outras pessoas. Os ímpios passam a ser modelo de justiça para as outras pessoas, porque eles alcançam isso. Os justos são tentados a praticar tais atos que os ímpios praticam, pelo resultado que eles alcançam materialmente. Não é isso que ele está dizendo aqui. No verso 11, ele continua e diz assim: e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então, a ideia aqui desse texto, né, seria a seguinte: se Deus realmente existe, por que os ímpios agem dessa forma e nada acontece? Por quê? Se Deus realmente existe, né? E aí, no verso 12, que é o último verso desse primeiro bloco, que fala sobre a aflição do salmista, ele diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então, apesar de serem perversos, serem pessoas más, né, praticar tantas coisas ruins, tantas características ruins, eles estão sempre tranquilos e aumentam cada vez mais as suas riquezas. Então o salmista ele finaliza nesse versículo desse primeiro bloco a descrição dos ímpios prósperos com a seguinte ideia: a ideia que ele traz é essa: eles enriquecem cada vez mais e os homens bons continuam pobres e oprimidos até mesmo por esses próprios perversos, né, que são prósperos. O salmista aqui ele deixa em entrelinhas as seguintes perguntas: onde está a justiça? Onde está Deus, se eles alcançam isso? Nós sabemos que existe desonestidade, né, perversidade, maldade, em todas as áreas da sociedade. Existe isso, né, a desonestidade. A gente pensa, por exemplo, quando a gente olha hoje para o setor público nosso, né, nosso governo, qualquer esfera, os homens públicos que estão ali para trabalhar, né, para o bem-estar da sociedade. Então, quando a gente toma conhecimento, e isso é uma coisa muito comum nos nossos dias, de que o recurso que o governo ele trabalha, né, que ele tem para oferecer, assistir a sociedade, não é? Ele provê uma saúde de qualidade, uma educação, transporte, segurança, tantas outras coisas mais, e a gente escuta notícias, a gente vê casos de que pessoas se apropriam do recurso do governo, que é um recurso do povo, que através dos impostos que nós pagamos, o governo utiliza esse dinheiro para fazer as obras necessárias, para atender a necessidade da população, acaba não atendendo suficientemente, porque muitas vezes o recurso é desviado para benefício próprio. Então isso acaba muitas vezes trazendo uma revolta para as pessoas. É uma coisa legítima. Por quê? Porque você pensa assim: puxa vida, tantas pessoas passando necessidade, sem um atendimento médico de qualidade, às vezes morrendo na fila de um hospital, às vezes passando necessidade de alimento, moradia, tantas outras coisas, porque o recurso que é arrecadado, que não é pouco,
seria o suficiente para atender a necessidade da população, eles muitas vezes são desviados e acabam não atendendo. Isso causa revolta nas pessoas. Isso traz tristeza para nós. E é um sentimento legítimo, nós sabermos que pessoas estão sendo prejudicadas por causa disso. E foi isso que aconteceu com o salmista nesse relato que ele faz aqui, né, na sua narrativa. Lógico, é uma situação diferente, né? É o ímpio prosperando, mas é um sentimento que às vezes a gente sente, né? Pessoas utilizando do recurso público, desviando o recurso público e prosperando materialmente, né? Nos revolta, não que nós queiramos também fazer a mesma coisa para alcançar aquilo que eles alcançam, mas acaba trazendo um sentimento de revolta para as pessoas, né? Então nesse primeiro bloco nós vimos que a aflição do salmista era essa, né? Então ele diz por que ele estava aflito. Agora nós vamos ver o seguinte, segundo ponto que o Salmo nos apresenta, é que ele pensava que toda a sua dedicação ao Senhor era em vão, que ele via acontecer aquilo com as pessoas perversas, com o ímpio. Então a dedicação dele ao Senhor acabava sendo em vão. Nós vamos ver isso dos versos 13 ao verso 16, né? Nos diz assim, vamos ler primeiro o 13 e o 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então, foi inútil, não é? Eu conservar meu coração puro, manter meu coração puro e manter minhas mãos na inocência. E ele continua no verso 14, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então não adiantou nada eu ser da forma que eu sou, né? Então o problema da prosperidade dos ímpios é agravado pela aparente falta de recompensa para os que vivem de forma justa. Então, além do ímpio ele ser próspero, o salmista está angustiado por isso, está aflito por isso, ainda se agrava mais a situação pela aparente falta de recompensa para os que vivem de forma justa. Então, além deles serem prósperos, eu não recebo recompensa nenhuma, eu tenho o coração puro, sou inocente e eu não recebo essa recompensa. Então, a experiência parecia provar que Deus pune os justos, mas protege os ímpios. Esse é o sentimento do salmista nesse texto, né? Vamos para o verso 15. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Então ele está dizendo o seguinte, apesar da crise que ele vivia, agora o salmista reconhecia a responsabilidade dele, diante dos justos, de buscar uma resposta diferente para o problema que enfrentava, esse problema do mal, do perverso, ele ser próspero. Então ele sabia que ele tinha que ter cuidado, porque ele diz que se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele tinha essa responsabilidade diante do povo de Deus, e buscar uma resposta para isso, mas não dentro daquilo que ele estava pensando, que ele estava afligido. Então ele tinha essa responsabilidade. No verso 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Então, só em tentar compreender isso e ter que buscar essa resposta para essa situação que ele vivia, para esse conflito que ele vivia, né, ele reconhece que buscar essa resposta não seria uma tarefa fácil para ele, para buscar isso. Então nós vimos aqui, né, primeiramente, vimos aqui a aflição do salmista, por que ele estava aflito, vimos aqui que ele pensa que toda a sua dedicação ao Senhor era em vão, e agora nós vamos ver quais as consequências do salmista ter se preocupado com a prosperidade do ímpio, ou qual o risco que ele correu por ter se preocupado com isso, né? Isso está no verso 2, agora nós estamos voltando, né? Vamos falar da consequência agora no verso 2, ó. Ele diz assim no verso 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, por causa disso, por causa da atitude dele, né, por ele se preocupar com a prosperidade do ímpio, das pessoas perversas, ele diz que quase se resvalaram os pés dele, quase que ele se afasta. Pouco faltou para ele se desviar os passos dele do Senhor, por causa disso, que o foco dele estava nisso. Então ele chegou a pensar que seria melhor ser um ímpio próspero do que um justo modesto. É isso que ele está, né, transmitindo aqui. Então foi preciso ele ter experiências espirituais, quase se apostatando da fé, como diz aqui o verso 2, para chegar à conclusão que Deus é bom. Ele chega a essa conclusão. Aliás, ele começa dizendo isso no verso 1, que nós não lemos, nós vamos chegar lá. Né? Ele chega a essa conclusão. Bom, vamos ver agora, depois disso tudo, dessas consequências, aí agora ele encontra a resposta certa no lugar certo, para toda essa crise dele, para esse questionamento que ele tinha com relação a Deus, com essa questão toda aí. Né? Ele encontra a resposta certa no lugar certo.
Vamos para o verso 17. Agora nós vamos estar lendo do 17 ao 20. Primeiro o 17 que nos diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então foi necessário ele entrar no santuário de Deus, entrar na presença de Deus, para ele começar a entender essa questão que o afligia, né? Então o salmista encontra a resposta para as suas perguntas quando procura no lugar certo, quando procura no Senhor. Aí nos versos 18 a 20, a gente vai ver o salmista descrevendo o final trágico dos ímpios prósperos, desses perversos que prosperaram. No verso 18, tu certamente os pões em lugares escorregadio e os fazes cair na destruição. Aqui ele já começa a enxergar, começa a entender, né, qual seria o fim dessas pessoas prósperas, mas são pessoas malvadas, pessoas perversas, pessoas ímpias. No verso 18 ele diz: para o homem que anda em lugares escorregadios, seria inevitável a sua queda. É o que está dizendo aqui. Se anda em lugares escorregadios, estão andando nesses caminhos, não é? Certamente vai ser inevitável a sua queda, porque quem anda nesses caminhos vai ter uma queda, não vai demorar, vai ter uma queda. No verso 19, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, né? Então a queda do homem mau, ela é repentina, quando ele diz como ficam de súbito assolados, uma coisa rápida, né? Subitamente, né? Então ele está dizendo, a queda do homem mau, ela é repentina, a sua vida é destruída em instantes. Rapidamente vai ser destruído. Assim como ele consegue essa prosperidade, agindo com maldade e perversidade, da mesma forma, a queda dele vai ser repentina e a sua vida vai ser destruída em instantes. No verso 20, ele diz assim: como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então aqui ele ainda continua, né, falando, né, sobre a resposta que ele tem para essas pessoas, não é? Então no verso 20, esse versículo e os anteriores que nós lemos dentro desse bloco aqui, nos dão a ideia da natureza efêmera, passageira da vida do ímpio, das pessoas ímpias. São como as imagens irreais de um sonho, que ele fala sobre o sonho aqui, é como as imagens irreais de um sonho. Você acorda e aquilo que era tão impressionante no sonho, que era tão bom, essa prosperidade toda, desaparece repentinamente. Então essa conclusão que ele chega, né? Ou seja, em outras palavras, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Conquista tudo, mas repentinamente perde tudo, né? Então nós vimos aqui, ele encontra essa resposta certa aqui, que ele encontra a resposta para a vida do ímpio. Bom, o quinto ponto, ele reconhece que Deus cuida daqueles que o servem. Então agora ele reconhece isso. O ímpio pode prosperar, mas ele está sujeito a todas essas situações aqui. Mas ele agora passa a reconhecer que Deus cuida daqueles que o servem. Versos 23 a 26 que nós vamos ler. Vamos ler primeiro 23 e 24, que nos diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Né? Então, o que ele está falando aqui? Parece que o salmista, ele se encontra e reconhece que as suas atitudes com relação aos ímpios prósperos não faziam sentido. Então parece que ele se encontrou, que ele estava meio perdido, e ele reconhece que as suas atitudes com relação aos ímpios prósperos não fazia sentido nenhum, nada daquilo tinha sentido que ele achava. Então ele se sente seguro pela mão de Deus, né, e pelos seus conselhos, como nos diz no verso 23 e 24, né? Ao contrário do salmista, que andava em lugares escorregadios, estava sujeito a cair a qualquer momento. Mas quando Deus segura na mão dele, estava seguro na mão de Deus. Jamais ele iria cair seguro pela mão de Deus. No verso 25 nos diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ele chega à conclusão que não há nada melhor do que viver junto a Deus, independente daquilo que os ímpios prosperam ou conseguem alcançar. Não há nada melhor do que viver junto a Deus. E no verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então o salmista reconhece sua fraqueza, mas ele encontra força no Senhor. Ele reconhece que ele quase foi às vias de fato, quase se desviou. Ele estava fraco por causa dessa angústia, desse mal que estava fazendo para ele a prosperidade do ímpio. Mas agora, ele reconhece que apesar de ele ser fraco, ele encontra força no Senhor. O sexto ponto vai nos falar sobre a conclusão
de qual o destino dos ímpios e qual deve ser a atitude do justo. Ele chega a essa conclusão nos versos 27 e 28, que nos diz assim, ó: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então no verso 27, conforme nos diz o verso 28, né, que diz que os que se afastam de ti, eis que perecem. No verso 18, nós já lemos, nos diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Serão destruídos. Então ele aqui volta a falar sobre isso. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Né? Então, hoje nós podemos pensar, além disso que ele falou sobre a destruição da vida dessas pessoas, podemos pensar que, além disso, tem a questão do destino eterno dessas pessoas. Eles terão a destruição da sua vida, não só aqui na vida física, nesta vida terrena, como na vida eterna também, né? Por causa disso, por causa da impiedade deles. No verso 28, quer dizer o seguinte: baseado na experiência que ele teve com Deus, baseado na sua experiência, o salmista agora estava pronto para proclamar toda a bondade de Deus e cuidado para com aqueles que o seguem. Quando ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Ele reconhece isso, que a melhor coisa é estar junto a Deus, independente de qualquer coisa. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Agora ele tem uma experiência para proclamar os feitos do Senhor, para proclamar toda a bondade e cuidado de Deus para com aqueles que o seguem. E ele conclui, né, a conclusão de toda essa experiência que ele teve, está no verso 1, primeiro verso, que ele diz assim, ó: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele tem essa conclusão lá no início. Então, a despeito de todas as tribulações que ele viveu, que nós viemos viver, das injustiças que ele viu que aconteciam, que nós vemos que acontecem, todas as desigualdades, ele reconhece que Deus é bom, independente de tudo isso, né? Então, esse é o que a gente aprende aqui com que o salmista ele relata para nós, né? Toda essa experiência que ele teve. Qual a conclusão que nós podemos tirar disso tudo, né? Primeiro, que o nosso bem maior é espiritual e não material. Como nos diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Né? Então, nós não temos que focar nessas coisas materiais se outra está conquistando e nós não. Né? O nosso foco tem que ser espiritual, tem que estar no Senhor e não nas coisas materiais. Não tem mal nenhum nós buscarmos prosperidade material. Né? Mas não podemos perder o foco, que o nosso bem maior é espiritual e não material. Também que a nossa maior recompensa será na eternidade, independente das nossas conquistas materiais. Você pode conquistar o que for materialmente, mesmo de forma lícita, trabalhando com honestidade, mas a maior recompensa sua não vai ser essas conquistas aqui na terra, vai ser espiritual, vai ser alcançar a eternidade ao lado do Senhor, independente do que você conquistar aqui. Também entender que nada foge ao controle de Deus. Deus tem o controle de tudo, Deus está vendo todas as coisas. Se alguém está agindo de forma errada para ser próspero, ele vai responder por isso. Cabe a nós somente, né, depender do Senhor. Deus sempre cuida daqueles que o servem. Ele vai cuidar de nós, ele vai cuidar daquele que serve o Senhor, e deixa os ímpios por conta dele também, que ele cuida, como nos diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então devemos lançar nossas ansiedades sobre o Senhor, que ele cuida de nós, deixa que ele cuide. Independente das circunstâncias que nos cercam, devemos reconhecer a bondade de Deus e proclamá-la como testemunho da nossa vida com Deus. Então não importa o que está acontecendo ao nosso redor, não importa as circunstâncias, nós devemos reconhecer que Deus é bom, a bondade dele é real, e devemos proclamar isso através do nosso testemunho, da nossa vida com Deus para as outras pessoas. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter esse foco no Senhor, saber que Ele cuida de nós, Ele tem o controle de toda a nossa vida, independente do que acontece ao nosso redor, tá certo? Que Deus assim nos abençoe. Amém.